lei de Mendel de uma maneira bem objetiva, rápida, e depois vou explicar a codominância e também genes alelos letais e fazer uma comparação, né, entre os três, na questão de proporcionalidade. Bom, na primeira lei de Mendel eu vou pegar aqui como exemplo, tá, uma doença autossômica. Geralmente todas as doenças condicionadas à parte genética, ela vem escrito se ela é de origem autossômica, que são dos cromossomos autossômicos, ou se é de herança sexual, que são dos cromossomos sexuais. Então uma doença autossômica conhecida, que a gente chama de galactosemia, a pessoa ela tem a incapacidade de quebrar a galactose, né, proveniente do leite, e é um tipo de intolerância, né, ao leite que a pessoa já nasce de ordem genética, não é aquela intolerância adquirida igual a maioria das pessoas tem. Então, a galactosemia ela é condicionada por um gene recessivo, e a gente sabe que o gene recessivo eles sempre vão andar em duplas, porque um sempre vem do pai e o outro sempre vem da mãe. E pessoas normais são aqueles que têm um gene dominante, um homozigoto dominante ou o heterozigoto. No cruzamento entre uma pessoa normal com uma galactosêmica, nós vamos ter uma das pessoas fornecendo um gene azão dominante, que a pessoa fornece somente metade dos seus genes, que os gametas só carregam metade dos genes, e a outra vai fornecer um gene recessivo, produzindo indivíduos heterozigotos, azão-azim. Então 100% dos filhos vão ser heterozigotos, vão ser galactosêmicos, né? Aliás, desculpa, vão ser normais, né? No cruzamento entre o normal com o galactosêmico. No cruzamento entre dois indivíduos normais heterozigotos, nós vamos ter aquela proporcionalidade que Mendel encontrou no cruzamento das ervilhas. Nós vamos ter o seguinte: duas pessoas normais heterozigotos cruzando, nós vamos ter o seguinte: esse indivíduo ele tem dois tipos de genes e esse indivíduo tem dois tipos de genes, um dominante e um recessivo, né? Esse aqui ele vai fornecer ou o gene azão ou o gene azim. Então a gente tem que representar os dois, porque são genes diferentes no quadro. E esse daqui vai oferecer ou o gene azão ou o gene azim também. E agora a gente vai unir os genes. Esses daqui veio desse indivíduo, da mãe, né? Esse aqui veio do pai, ou vice-versa, porque eles têm o mesmo genótipo. Então aqui nós vamos ter o azão com azão, aqui o azão com azim. O gene dominante sempre vem primeiro do que o gene recessivo. Aqui azão com azim e aqui azim, azim. Então nós vamos ter o seguinte, que no cruzamento entre dois heterozigotos na primeira lei de Mendel, nós vamos ter que pessoas, nesse caso aqui, normais, nós vamos ter 3/4, então, normais, ou normal, 3/4, que equivale a 75%, e galactosêmicos, né? Galactosêmicos, nós vamos ter 1/4, 1 do total de 4, que equivale a 25%. Então a proporção da primeira lei de Mendel sempre vai ser uma proporção de 3/1, né? 3/1, né? Quando você tem um cruzamento entre heterozigotos. Na codominância, é também conhecida como ausência de dominância ou dominância incompleta, porque a gente vai ter que os genes eles não vão exercer dominância um sobre o outro, tá? Então normalmente a gente vai representar as características. Você pode representar elas utilizando letras, ou só letras maiúsculas, ou só letras minúsculas, tá? Pode até ser letras diferentes, não vai obedecer aquela ordem de dominância que a gente viu na primeira lei de Mendel. Então um exemplo bem comum de codominância é o exemplo daquela planta maravilha que dá flor vermelha,
flor rosa, flor branca. Então nós temos que os homozigotos, né, os indivíduos homozigotos, no exemplo das maravilhas, né, que é uma planta, uma flor. Os indivíduos homozigotos, que são os chamados puros, né, nós vamos ter indivíduos que vai ter flor vermelha, representado pelos genes Vzão, são homozigotos, e flores brancas, representadas pelos genes Bzão, né? B de branco, V de vermelho. Quando você faz o cruzamento de vermelho com branco, nós vamos ter o seguinte: o vermelho só tem gene do tipo V, então ele só vai fornecer gene V, enquanto o branco só tem gene do tipo B e só oferece o gene B, que ele passa para frente. O filho formado do cruzamento entre vermelho com branco vai ser um filho VB, que ele vai ter um fenótipo intermediário, que seria uma flor cor-de-rosa. Então, no caso da codominância, o heterozigoto ele apresenta um fenótipo intermediário. Ele é diferente dos pais que formaram ele. Se eu fizer um cruzamento entre dois heterozigotos, ou seja, entre duas flores cor-de-rosa, né, então eu vou ter o seguinte: VB vezes VB, né, se eu cruzar rosa com rosa, VB vezes VB, eu vou ter o seguinte: como ele é heterozigoto, ele pode oferecer qualquer um desses dois genes, então eu vou ter que colocar os dois. Então eu coloco o V e o B de uma das plantas e o V e o B da outra. É o cruzamento entre heterozigoto. E agora é só juntar os genes, né? V com V, VV. Aqui, VB. Esse com esse, VB. E esse com esse, BB. Então nós temos a seguinte proporção agora de fenótipos. Nós temos o primeiro, que eu vou marcar com a caneta vermelha, que são as flores vermelhas, vermelhos. Nós vamos ter no total de 4 produzido, 1/4, né? Cor de rosa, eu vou ter 1 e 2, que são os heterozigotos. 2 no total de 4. E branca, eu vou ter 1 no total de 4. Então eu vou ter aqui 25% no cruzamento entre duas plantas de flor cor-de-rosa. Eu vou ter 25% dos filhos vão ser plantas de cor flor vermelha, 50% vão ser cor-de-rosa e 25% vão ser brancas. E aqui nós vamos ter então uma proporção, né, uma proporção fenotípica de 1 para 2 para 1. É uma variação de proporção lá da primeira lei de Mendel, né, uma proporção diferente. Letais. Essa é mais uma variação da primeira lei de Mendel, em que um gene em sua homozigose, tanto faz se ele é dominante ou se ele é recessivo, ele pode causar a letalidade do indivíduo. Geralmente essa letalidade é uma letalidade embrionária, o indivíduo ele não chega nem a se formar e nem a nascer, ele morre antes, né? E depois ele geralmente se for um animal ou for na espécie humana, né, esse indivíduo ele é abortado, né? Então a gente nem conta ele porque ele não chega a nascer, então ele não entra na contagem, né, quando acontece a letalidade. Os indivíduos heterozigotos são viáveis, né? Então nós vamos ver um exemplo aqui de gene alelo letal na espécie humana, que é o exemplo mais estudado, que causa inclusive letalidade, né, embrionária na espécie humana, que é a condroplasia.
né? Então, no caso da acondroplasia é um tipo de nanismo, tá? O nanismo é um indivíduo anão, tá? Que é aquele anão meio que desproporcional, ele tem a cabeça do tamanho normal, o tórax do tamanho normal, mas os braços e as pernas bem curtinhos, né? Esse é a acondroplasia, é aquele tipo de nanismo. No caso da acondroplasia, o gene alelo letal que condiciona o nanismo, ou o gene que condiciona o próprio nanismo, é um gene dominante, né? Nós vamos chamar esse gene um gene azão, né? Então o gene azão é o gene que condiciona o problema, a acondroplasia. Eu vou colocar aqui a seta para cima para não tomar espaço. Então o gene azão condiciona a acondroplasia. Pessoas de estatura normal possuem o genótipo azim-azim. Então esses aqui eles têm a estatura normal. Então no caso aqui a normalidade ela é condicionada pelo recessivo, tá? Pelo azim-azim. Enquanto que o anão ele é condicionado pelo gene dominante. Porém, os anões, né, que têm a acondroplasia, eles vão ser todos heterozigotos. Todos vão ser azão-azim. Tá? Todos eles vão ser heterozigotos. Por quê? Porque o gene azão em dose dupla, que seria azão-azão, isso aqui causa letalidade embrionária. Ele morre antes de se começar a formar. Ele é abortado. Então, na verdade, o azão aqui ele não chega nem a existir. Tá? Ele morre. Então, se a gente, por exemplo, tiver cruzamento entre pessoas de estatura normal com normal, você vai cruzar azim com azim, não tem como, vai sair 100% azim. Não tem como pessoas de estatura normal ter filhos anões. Porém, se você cruzar anões, um anão com outro anão, nós vamos ter aqui o cruzamento entre dois heterozigotos, então nós vamos ter o seguinte, vamos ver o que vai dar aqui a proporção. Né? Vamos cruzar anão com anão. Então vai ser um anão cruzando com outro anão. Né? Então nós vamos, esse aqui vai passar o azão e também vai passar o azim, genes diferentes a gente tem que representar. E aqui o outro, azão com azim. Aqui vai ficar azão. Aqui esse azão com esse azim com esse azim aqui e aqui azim. Então quando eu cruzo um anão com uma anã, por exemplo, né? A probabilidade dos filhos deles nascer vai ser o seguinte: eles vão ter 1, 2, este aqui a gente não conta. A gente não pode contar, porque esse aqui morre. Vou até fazer uma cruz aqui mostrando que ele morreu. Mas ele morre antes de nascer, então ele não pode ser contado. Se ele nascesse, tudo bem, a gente contava, mas como ele morre antes, então a gente não conta, né? Ele é abortado. Então só pode nascer esse ou esse. Então nesse caso aqui nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que a probabilidade de nascer anões nesse cruzamento entre dois anões vai ser de 2 para o total de 3. A gente não conta isso aqui, porque esse aqui não nasce. Então 1, 2, 3, que é o total, então nós vamos ter 2 terços. E a probabilidade de nascer pessoa de estatura normal vai ser de 1 no total de 3. 1 terço. Então, a proporção fenotípica para genes alelos letais no cruzamento entre os heterozigotos vai ser sempre de 2 para 1. Também fugindo lá da proporção da primeira lei de Mendel. Né? Bom, eu acho que ficou bom, eu acho que deu para resumir bastante em poucos minutos, mostrando a diferença aí, esse início da genética, né, esses cruzamentos mais simples entre primeira lei de Mendel, codominância e genes alelos letais.